exclusivo. Roberto Cabrini entrevista uma famosa dentista suspeita pela morte de um paciente depois da colocação de facetas. O corpo de Luiz Carlos das Dores vai ser exumado para apurar se houve negligência no procedimento estético. Esta é a grande reportagem de hoje. A história da dentista sob suspeita. Uma morte surpreendente, difícil de aceitar. E uma dentista sob intensa pressão. A senhora se considera responsável pela morte de Luiz Carlos das Dores? Não. Em um momento. A senhora foi negligente? Também não. Como a colocação de simples facetas e porcelana poderia provocar a morte de alguém? Por que você considera a doutora Jamile a responsável pela morte de Luiz Carlos das Dores? Eu a considero a responsável pela falta de atenção que ela deu diante do meu pedido de socorro no dia 6. Assim começa a nossa história, repleta de perguntas. Que tipo de imagem a senhora tem hoje? A dentista que mata pacientes. Então, objetivamente, a senhora é a dentista que mata pacientes? Nunca matei. Um complexo luxuoso na região central de Goiânia. Aqui, no dia 10 de junho deste ano, em um consultório situado no 21º andar, a doutora Jamile da Silva Correia colocou 24 facetas de porcelana no funcionário público Luiz Carlos das Dores. 69 dias depois, ele morreu na UTI de um hospital, vítima de infecção generalizada. A dentista é acusada de negligência em seus procedimentos. Qual é a sua responsabilidade? O que a senhora diria aos especialistas que dizem que a senhora não tomou as medidas cabíveis? Eu respeito a opinião deles, só porque eu tenho a minha como profissional. E eu não sou obrigada a concordar com a opinião pessoal deles, de cada um. Luiz Carlos das Dores, 57 anos. Pai de 4 filhos. Avô de 3 netos. Como é que você define seu pai? Herói. Tarde de sábado aqui em Goiânia, aqui em um ponto da cidade, estamos à espera da doutora, da dentista Jamile Silva Correia. Vai ser sua primeira entrevista desde a morte do funcionário público Luiz Carlos das Dores. Como ela vai explicar a morte dele? Doutora Jamile, boa tarde. Como vai a senhora? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Eu tenho informações de que a senhora estava à espera dessa entrevista com ansiedade, é isso mesmo? Isso, estou pronta. Por que a senhora se auto-intitula a Rainha das Facetas, doutora? Eu nunca me intitulei a Rainha das Facetas. Mas isso aparece na sua divulgação. Sim, esse título foi os meus próprios pacientes que colocaram pela eficácia do meu trabalho. 11 de maio de 2022, o primeiro contato. A senhora se lembra desse dia? Sim, perfeitamente. A minha secretária fez o encaixe. Após o expediente, após as 18 horas, eu fiz a avaliação dos dois. Eles deixam o consultório com um orçamento total de quase R$62 mil. Tudo dividido em 10 vezes. A doutora Jamile também solicita um raio-x, uma radiografia panorâmica. Luiz faz o exame no dia seguinte. O laudo da radiografia atesta uma perda das cristas ósseas e sugere avaliação periodontal. O documento indica também a realização de uma tomografia computadorizada. O que a senhora detectou nesse exame, doutora Jamile? Ele tinha uma perca óssea, sem mobilidade nos dentes e também ausência de alguns elementos, no caso, dentes. Especialistas recomendam que numa situação como essa, de perda severa óssea e uma doença periodontal, que o procedimento seja imediatamente cancelado e o paciente encaminhado a um periodontista. A senhora não fez isso? Cabrini, isso é uma opinião muito pessoal, porque cientificamente não há nada, nenhum artigo que proíbe colocação de facetas em paciente que tem periodontia. Vocês acordaram em fazer exatamente o quê? Primeiramente, na avaliação, o paciente Luiz Carlos me comunicou que ele tinha problemas cardíacos, era um paciente cardiopata.
A senhora sabia, portanto, que ele tinha problemas cardíacos? Sim, na avaliação ele me comunicou. E por que, então, imediatamente a senhora não pediu que ele apresentasse exames mais detalhados sobre os problemas cardíacos que ele portava? O exame foi solicitado e ele relatou que tinha feito check-up há pouco tempo com o médico dele e os exames estavam todos com o médico. A senhora viu esse exame? Nunca me entregaram. A senhora não deveria ter visto esse exame? Para fazer os demais procedimentos cirúrgicos, sim. Para as facetas em porcelana, como eu falei, não é um tratamento invasivo, somente as radiografias iniciais poderiam fazer. Doutora Jamile, depois do procedimento, depois da colocação das facetas, a senhora voltou a entrar em contato com o paciente Luiz Carlos? Ele chegou a ir ao consultório após a colocação das facetas. 2 ou 3 sessões. Após isso, não tive mais retorno. Depois de ter feito a colocação das facetas, o que ele te contou? Primeira coisa, tá doendo muito. Mandei mensagem para a Jamile. É normal, vai passar anestesia e a sensibilidade ela vai ser forte nos 15 primeiros dias, depois vai amenizando. Essas dores apareceram imediatamente após o procedimento? As dores apareceram imediatamente. No mesmo dia, um dia depois? No mesmo dia, passou a anestesia, já começou. O que o Luiz Carlos e o Benedito relatavam à senhora depois do procedimento? Satisfação e alegria, tanto nas viagens quanto para mim no meu WhatsApp, que estavam felizes. O sorriso de milhões, a doutora do sorriso perfeito. Gratidão, doutora. Você tem seus pacientes, você faz um trabalho com excelência e é isso, tem pessoas que gostam de você ao seu lado. Trabalho com excelência. O que isso prova? Como que um paciente está sentindo dor, sofrendo, está viajando e mandando mensagem para a profissional. Sorriso maravilhoso. Qual a sua explicação? Contradição. Júnior questiona Jamile. É incisivo. Aí você diz o quê? A gente tá passando por um apuro desgraçado. Eu tô exausto, são 4 horas da manhã, a gente tá sem dormir, já vai fazer praticamente 3 dias com essa p*** que a gente foi colocar na boca. Você tá parecendo dentista armadora, o que você fez na nossa boca? Luiz Carlos volta ao consultório. É examinado e orientado a ir para casa. Ele voltou a procurar a senhora. 3 dias antes da internação dele, sim. E o que a senhora encontra nesse dia, doutora Jamile? Nesse dia, ele relatou para mim um leve inchaço na região esquerda da mandíbula. Eu mesmo, depois de muito tempo sem vê-lo, aceitei recebê-lo no meu consultório após o expediente, olhei clinicamente e não tinha nenhuma vermelhidão na gengiva, não tinha nenhum edema e muito menos secreção. Mas ele se queixava de dores importantes. O que foi visto clinicamente, uma má higienização no momento, muito tártaro. E naquele momento eu ia realizar uma raspagem quando o paciente relatou para mim que tinha suspeita que estava com Covid. Mas ele relatava à senhora dores insuportáveis. Não relatou. Segundo o companheiro dele, ele relatou à senhora que sentia dores. O Luiz Carlos nunca me mandou uma mensagem ou nunca me relatou que tinha desconforto. Ele não teria procurado a senhora se não sentisse dores, né? Só concorda com isso? Sim, há 3 dias antes. E sentia dores? Desconforto, foi essa a palavra. Mas a senhora não tomou nenhuma providência? Tomei. Que providência a senhora tomou? Primeiramente, pedi o contato do médico novamente, pois o Benedito quis que eu prescrevesse antibiótico anti-inflamatório para o Luiz Carlos, para tratar o leve inchaço, que poderia ser uma infecção. E eu relatei a eles que um paciente cardiopata, só o médico pode estar prescrevendo a medicação adequada. Ela percebeu esse inchaço? Ela tirou o excesso de cimento, falei para ele, doutor, o Luiz está com inchaço do lado esquerdo. E ele, sim, eu estou com inchaço aqui, estou com a íngua aqui. Ela falou, não, aqui não tem nada, sua gengiva está saudável, não tem nenhum inchaço. E ele sentia dores mais fortes? No dia do inchaço, o Luiz Carlos teve dores agudas, a raiz do dente. Ele estava preocupado, porque doía o osso do rosto dele, como se fosse mandibular. Isso foi reportado à doutora Jamile? Isso foi reportado à doutora Jamile. E ela falou que ali não existia nada. E ele, por confiar demais, foi embora. Luiz passa mal, apresenta febre e queda de pressão. E eu a pedi
No dia 6, no sábado, 8 horas da noite, ainda pedi desculpa. A senhora me desculpe estar te incomodando ao sábado à noite. Mas eu preciso saber como reagir diante da situação do Luiz Carlos. Não está sendo um caso esporádico. Isso era 21h44 da noite. Do dia? Do dia 6 de agosto, no sábado. 3 dias depois, vocês têm procurado a doutora Jamile, mostrando que havia um inchaço Exatamente. no rosto do Luiz Carlos. Exatamente. Aí você diz o quê? Você me desculpe o horário, mas tenho que perguntar para saber como reagir diante da situação do Luiz Carlos. É normal o inchaço na região do queixo, onde ele falava para você e você disse que possivelmente era com relação a não ter dente do outro lado, que estava forçando a mordida? Interrogação. O problema é que já vai fazer 1 mês ou 2 que você cimentou a faceta e agora que me aparece isso... Pergunto porque ontem e hoje são os dias que a região está mais dolorida e inchada. Seria legal fazer um raio-x, ou sei lá, ir numa emergência para ver sobre isso? Eu a questionei porque ela é profissional. Você escreveu tudo isso? Tudo isso está escrito na tela do meu celular. Ela me manda um áudio de 22 segundos. Com resposta. Com resposta. Boa noite, Júlia. Bom, é bom ir na emergência, sim, fazer uma radiografia para saber o que está acontecendo, porque problemas nas facetas não é. Se fosse, já teria dado problema desde o dia que fez, né? Esse inchaço, esse edema com essa dormência que está sentindo, isso tem que descobrir o que é. Eu, como profissional, dentista, formada, sou responsável por o caso de um paciente que iria me pagar R$44 mil no procedimento. Eu não tenho total disponibilidade em fazer isso agora, fazer um pedido, avaliar o paciente novamente e fazer um raio-x? Pouco tempo depois, ele é internado na UTI de um hospital. Sim. E a senhora sequer foi visitá-lo. Por quê? Porque o Benedito não me permitiu. Eu cheguei a entrar em contato várias vezes com ele, perguntando qual hospital. E até então, no início, ele, doutora, não se preocupa. Estão suspeitando que o Luiz Carlos está com pneumonia. Cirurgiã e professora dessa área, a doutora Camila Malaquias se tornou importante testemunha desse caso. Ela foi chamada para atender Luiz Carlos das Dores na UTI do hospital onde ele estava 1 semana antes do funcionário público morrer de infecção generalizada. O que a senhora encontrou? Ele estava com uma doença periodontal, então nesses casos a gente não pode colocar faceta. A perda óssea era visível no raio-x. Não pode. Quando não é tem não uma ser perda... recomendável, não pode. Não pode. Se o paciente tiver uma perda óssea seguida de mobilidade, a gente não pode pôr faceta nesse paciente. Realmente, a gente não pode. Não se trata, portanto, de uma decisão pessoal do dentista. Não, odontologia não é estética, odontologia é saúde e estética é uma coisa que a gente ganha com a odontologia. Quando o paciente ele tem um problema de saúde, ele tem que ser tratado antes da estética. Não tem como eu pular etapa. No dia 18 de agosto, Luiz tem uma piora clínica e parada cardiorrespiratória. O atestado de óbito aponta choque cardiogênico, sepsemia, que é infecção generalizada, pneumonia viral, insuficiência renal aguda e hipotermia. Luiz Carlos das Dores morreu por infecção generalizada. A senhora reconhece que existe uma conexão entre a causa da morte dele e a colocação das facetas? A infecção, ela tem que ser estudada pelos peritos. Qual bactéria? Temos bactéria hospitalar. Por que a bactéria que nem foi investigada é a odontológica? Eu não aceito nada enquanto não tiver feito a investigação, que não foi nem iniciada. Como que eu vou fazer parte de um quadro de acusação se nem investigação foi feita? Acho que é muito cedo para acusar ou condenar alguém. Mas, doutora, se tratava de uma somatória de eventos. Em primeiro lugar, a senhora sabia das condições, porque a senhora recebeu a chapa panorâmica, sabia que havia uma perda óssea e sabia que havia também uma doença periodontal. A senhora sabia tudo isso, Sim. Correto? No momento em que ele apresenta inchaço e que ele relata dores para a senhora, especialistas defendem que a senhora deveria, em primeiro lugar, ter feito uma limpeza no local. Em segundo lugar, ter removido a colocação das lentes e das porcelanas que a senhora tinha posto, as facetas que a senhora tinha colocado. E a senhora não fez nada disso.
A senhora deveria, inclusive, segundo especialistas, ter ministrado antibióticos naquele momento. A senhora não fez nada disso. Não prescrevi na medicação. A partir do momento que o paciente tem um problema de saúde sério, como esse dele, é muito delicado você prescrever a medicação. A senhora não removeu as porcelanas? Não. Não limpou a área? Não limpei a área. Sabe por quê? Porque ele relatou que estava com início suspeita de Covid. Mas, doutor, nós conversamos com vários especialistas, importantes especialistas. Todos disseram que esse deveria ter sido o seu procedimento. Eu discordo. O meu procedimento, o meu protocolo, ele é conforme a lei, conforme os artigos. Se tiver um artigo que fala que é proibido o uso de facetas em porcelana em pacientes que têm tratamento periodontal controlado, me mostra. Doutor, ele tinha perda óssea severa. Não tinha mobilidade. A perca óssea dele poderia sim usar o uso de faceta. E outra, eu não coloquei faceta em osso, na parte de raiz. As facetas é na parte do esmalte, coroa do dente. A polícia pediu e a justiça autorizou. O corpo de Luiz Carlos Das Dores vai ser exumado no começo dessa semana, na expectativa de que o procedimento traga luzes ao caso. O que a senhora espera desse exame, um exame importante, a exumação do corpo de Luiz Carlos Das Dores? Esse exame será feito porque até o momento, tudo que foi apresentado pela família, inclusive o laudo médico, não me acusa pela morte do paciente Luiz Carlos. Então, devido a isso, não ter nada que me condene e também para dar uma resposta, tanto à família, quanto a mim, quanto à população, será feita a exumação. E eu estou pronta e aguardando o resultado. E irei também me colocar à disposição das autoridades. Em algum momento a senhora chegou a ser notificada pelo Conselho Regional de Odontologia? Não, não fui notificada em nenhum momento. Que erros a senhora admite que cometeu? Erros? Nenhum. Que erros a doutora Jamile cometeu? Os erros que eu posso te dizer hoje, depois que meu companheiro foi dele, não ter feito uma boa anamnese dele, e por tudo que eu ouvi falar dos odontologistas, que eu não estudei para ter o conhecimento que ela tem, negligenciou na parte de não prestar o serviço correto e não ter ido socorrer no momento certo. E a senhora pretende continuar colocando facetas? Foi para isso que eu estudei e é para isso que eu continuarei estudando. O que mais afetou a senhora como profissional de tudo que a senhora ouviu? O que mais me afetou não foi o que eu escutei, porque eu sei da minha conduta, eu sei do que eu fiz, mas sim das acusações sem provas. Para você não foi uma fatalidade? Não, não foi uma fatalidade. Ela poderia ter evitado isso, e ela não evitou. Porque ela interrompeu o meu sonho, o sonho dos meus filhos. Eu lamento pela perca, porque eu também já perdi meu pai. E eu sei a dor de cada um. Só porque eu não matei o paciente Luiz Carlos. Como advogado da doutora Jamile Silva, como o senhor pretende defendê-la? Até hoje, não existe um inquérito policial instaurado contra a doutora Jamile. Não existe uma portaria de delegacia mandando se instaurar um inquérito policial. Mas é algo que pode acontecer. Sim, mas o que existe até hoje é apenas uma ocorrência feita de forma unilateral, sem provas. A senhora tem recebido ameaças? Você é assassina. A sua hora chegou. Sinceramente, doutora Jamile, Luiz Carlos Das Dores morreu pela colocação das facetas que a senhora fez nele? Não. Isso eu te falo com toda afirmação. Faceta não mata. Mas pode gerar, teoricamente, infecção. Infecção, sim, mata. O que pode gerar é as causas da morte que está no laudo, que não é a colocação das facetas. Mas na UTI se identificou um abscesso na boca dele, no dente dele. O que isso diz?
Como que uma pessoa pode afirmar que o abscesso que ele tinha era o único causador da morte dele? Mas não se exclui a possibilidade do abscesso ter sido originado no procedimento dentário, no procedimento odontológico feito pela senhora. Deixe iniciar as investigações, que ela sim irá esclarecer o que houve e o que originou. A senhora tem sua consciência tranquila? Todas as noites eu durmo tranquilamente. Obrigado, doutora. Obrigada. E você já sabe, depois da Fazenda tem o Câmara Record com o Roberto Cabrini. Hoje ele traz um documento inédito sobre o cartel de Sinaloa, no México, uma das organizações criminosas mais perigosas do mundo.